Toda quinta-feira passa programa político eleitoral, que diz que é gratuito. É gratuito para o político, não para o povo. O povo paga aquilo ali, porque o governo federal paga aquela propaganda. E pouca gente sabe disso, pensa que é programa gratuito. E as injustiças sociais, elas caminham, né, como uma grande praga no mundo inteiro, mormente nos países como o nosso aqui. E o que ocorre? As pessoas acham que aquilo ali é normal. Como hoje, por exemplo, olha a matança que ocorre no Brasil. E as pessoas acham que aquilo ali é muito normal. Você vê um cara assassinado na rua, aquilo é normal. Mas não tem uma reflexão. Aquele camarada ali, nessa faixa etária de 20 e pouco a 30 e poucos anos, morto, vai pesar nos ombros de quem está olhando. As pessoas acham que não, né? Ele acha que ele tem o dinheirinho dele, ganha, mas o INSS, né, e receberia daquele cidadão morto agora, né, por longos anos ainda, vai ter que começar a pagar a pensão. E isso é distribuído em cima do todo. E as pessoas não têm consciência disso. Outra coisa, a política, eles falam no governo federal. Ninguém fala que o político é um cargo legislativo. De vereador a senador, o camarada está ali para fazer leis. E que lei que faz? Nosso Código Penal, por exemplo, é de 1940. E esse código, ele não recebeu nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma magnitude no sentido de ficar mais duro. Antes, pelo contrário, só recebeu favorecimento. E isso favorece a quem? A criminalidade. Então, a criminalidade hoje no Brasil é uma grande praga e vai de vento em popa. As cadeias estão cheias e ninguém tem vontade de mudar isso. E o povo acha isso muito normal. Então, é preciso que as pessoas tenham uma reflexão, é preciso que tenham um discernimento nessa direção e é preciso que atuem no sentido de obter uma cidadania plena. Isso nós estamos precisando. Eu estou feliz. Dizem que o gigante dormiu. Mas eu não acredito nisso. Se o gigante dormiu, então por que é que pessoas estão sendo caçadas? Por que pessoas estão sendo condenadas? Por que pessoas estão sendo presas? Por que pessoas estão discutindo política nas ruas? Por que está todo mundo criticando, conversando, falando sobre o assunto? Por que a gente vê nas redes sociais manchetes, posts, muita gente falando sobre isso? O gigante não dormiu. O gigante está parado. Está parado olhando. Está parado pensando. Está maturando tudo o que aconteceu. Está observando. Para quando levantar de novo, ter mais premissas do que lutar. Poder lutar com mais precisão. Poder saber realmente o que está acontecendo. E talvez até nem saiba numa próxima vez o que realmente acontece. Mas numa outra saberá. É passo a passo que se anda. Não se pode fazer tudo de uma vez. Tanto na política, quanto no movimento social, quanto na evolução da humanidade, e até também na sua própria vida, porque não? Não se pode fazer tudo de uma vez. Ninguém consegue. É lógico que a gente quer, é lógico que a gente desejaria isso, mas não é possível. Lembre-se bem, até se o gigante está dormindo, você também, às vezes, pode precisar parar para ver o que está acontecendo, para poder fazer bem melhor depois. Essa semana, aconselhando uma família com relação ao problema que o seu filho de 16 anos está tendo com a maconha, com as drogas, eu percebi o quanto que as famílias estão despreparadas e quanto que a sociedade está despreparada, as igrejas estão fazendo pouco caso e as autoridades também. Hoje as drogas no meio dos jovens, no meio da sociedade, ela não é mais uma epidemia, é uma pandemia. E vejo que as pessoas estão fazendo de conta que não é com relação a si mesma ou não é problema familiar. E percebo que realmente nós precisamos nos envolver mais com relação a essa questão, porque os nossos jovens que estão sendo
contaminados, estão sendo destruídos, e nós precisamos abraçar essa causa e ver que os nossos jovens hoje será amanhã os adultos que estarão governando, dirigindo, trabalhando esta nação. Então, um alerta aqui para que nós, como cristãos, venhamos verdadeiramente nos envolver nessa questão e venhamos trabalhar essa questão. Eu queria falar sobre conhecimento, a educação. E eu não vou ficar aqui falando sobre busquem conhecimento. Não, isso é o de menos. Até porque temos a internet aí para isso. Mas eu vou alertar uma coisa. Estamos aí fazendo revolução. Muitas pessoas na internet fazendo revolução. Tome cuidado. Não vá transformar a tela do seu computador, ou o YouTube, como a nova televisão. Muita gente fala que é a nova televisão, mas não deixe que seja realmente uma nova televisão, no sentido que você vai ficar ali, sentado na sua poltrona, do seu computador, só assistindo videozinhos que lhe convém. E até videozinhos de revolução, de gente indo pra rua, e gente falando que vem pra rua. Quer saber? Sai daí e vai você pra rua. Pronto, falei.